Olá, bom dia. Nesta manhã de domingo, nós estaremos mais uma vez trazendo estudo da Escola Bíblica Dominical. Hoje, o quarto estudo, que fala sobre encorajamento solidário. Eu quero ler o texto com os irmãos, os amigos que estão nos assistindo, que está lá em Filipenses capítulo 2, verso de 1 a 11, e a palavra do Senhor diz assim: portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se alguma comunhão no Espírito, se alguns estranháveis afetos e paixões, completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tenho o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa, não façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superior a si mesmo, não atende cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tornando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão no céu e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Este é o texto lido, sugerido para a lição de hoje. Que Deus possa abençoar a leitura lida neste momento e que tenhamos uma boa lição da Escola Bíblica Dominical. Encorajamento solidário é o tema da lição, da quarta lição, escrita pelo pastor Mateus Dutra Rabelo. Ele já começa que o coração solidário não é uma escolha para o cristão, é inerente à verdadeira fé em Jesus, uma vez alicerçada nele, em sua pessoa e em seus atos. Perceberemos que nessa fé não há espaço para negligência, indiferença e piedade. Há espaço apenas para legítima atitude agregadora, que não é egoísta, mas sim, acima de tudo, empática. Aí ele colocou também: não são necessários discursos de natureza política
e ideológica para agirmos solidariamente. Apenas um firme compromisso de ter a mesma disposição que houve em Cristo, quando ele coloca no verso de número 5, tendo em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Filipenses 2:5. E ele continua dizendo: procuramos entender Jesus em seu majestoso ato solidário, o que o motivou contra o que lutava, de que maneira o fez. Então são algumas coisas que o autor colocou. O primeiro tópico vai falar sobre a motivação da ação solidária, que é o amor. Então ele começa que para esse tema sugerido, que vai falar sobre engajamento solidário, eu falei encorajamento, engajamento solidário, na verdade, para tudo tem que ter uma motivação, ou seja, todo ato que se faz precisa uma motivação. E a primeira motivação que ele colocou, o amor, como o texto, ele bem diz que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tornando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Ou seja, Jesus ele se colocou de uma forma solidária, ou seja, a motivação de Jesus foi ele se dar por amor a todos nós. E o autor ele coloca assim, nessa primeira introdução do tópico 1, pela força das circunstâncias, o mundo se viu obrigado a rever o paradigma da sua convivência social. E ele enfatiza que é algo que vai além dos hábitos de higiene. Percebemos o quanto nossas vidas se afetam mutuamente, e pelo isolamento redescobrimos a carência que temos de convivência física. E hoje a gente não consegue viver o que era normal. E eu vejo as pessoas falando muito sobre o novo normal. Ou será que vamos ter um novo normal? Será que a gente vai ter algo que a gente possa dizer que é normal? É algo que a gente precisa muito entender no tempo que nós estamos vivendo. Porque o texto que nós acabamos de ler, o apóstolo Paulo aos Filipenses, ele começa, diz: portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns estranháveis afetos e paixões. E quando fala sobre amor, por amor a esta humanidade caída, Jesus se esvaziou, ele assumiu uma forma humana,
ele se sujeitou todas as dores, e o texto diz, existindo-se em forma de, ou ele não quis colocar-se de uma forma diferente, mesmo ele sendo Deus na forma do Filho. Ele não quis ser igual ao Pai, mas ele sabia o papel que ele tinha que executar e executou da melhor forma possível, para assim as pessoas entenderem o que de fato ele tinha a fazer na humanidade. Isso foi um ato extraordinário. Então, é um ato extraordinário, um amor inigualável, mas desejável. Esse amor nos faz desapegar do lugar de conforto para servirmos da maneira que for necessário ao bem que desejamos ao outro. Esse é o genuíno amor de Cristo, a forma em que ele assim nos amou, entregando a sua vida por cada um de nós. Tópico 2 diz o contexto de ação solidária, a morte inerente. Ele começa, o autor, dizendo assim: estamos diante da proliferação em escala mundial de um vírus para o qual não temos uma vacina eficiente. Essa ausência de resposta eficiente para impedir a propagação é uma causa de toda a dificuldade que vivemos. E realmente é o que as incertezas, a gente não sabe o que pode acontecer. As pessoas ainda estão com medo. Eu não tiro razão das pessoas que estão com medo. E uma das coisas que a gente precisa entender é que o Evangelho ele nos ensina que Cristo ele veio a esse mundo mostrar para nós tudo aquilo que era necessário, e os milagres que ele assim fez, executou, é uma forma muito viva na ação de todos nós. Então, às vezes é por um milagre ainda nós estamos ainda nessa existência terrena. Mas a morte inerente é algo que precisamos entender um pouco mais de tudo que está acontecendo. Sei que o medo tem causado muitas dúvidas. As pessoas que estão no grupo de risco, precisamos também ter o cuidado de que essas pessoas possam não sofrer qualquer tipo de danos. É isso que o autor está trazendo sobre o engajamento. Como que nós vamos se engajar diante de algo que é tão novo para nós? E o que precisamos fazer para que não traga tanto estrago
como já tem trazido esse tempo. Lá no finalzinho desse tópico aí diz assim, o apóstolo Paulo, ele vence todas as barreiras da sua história, e um dos textos que ele põe lá em 1 Coríntios, que ele faz menção do que Cristo ele fez ao vencer a morte. E eu acho interessante que ele põe no texto algo muito, mas muito interessante. Ele diz: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, os teus grilhões? 1 Coríntios 15, 55. Por mais que o pecado que tem trazido um transtorno enorme na vida do ser humano, o Senhor ele ainda quer que nós tenhamos algo extraordinário nesse tempo. Então, ele vai dizer, quando o isolamento é do coração, estamos condenados, mas seremos imunizados do efeito devastador do pecado se aplicarmos esse mesmo amor de Jesus. Ele é a cura para toda forma de morte. O autor enfatiza isso e eu achei por bem também enfatizar. O tópico 3 diz: ação solidária, autossacrifício. O que estamos dispostos a dar por aquilo que acreditamos? Uma pergunta. Aí o autor também cita a passagem da viúva pobre, onde ela depositou o que ela tinha, tudo o que ela tinha, e o Senhor se agradou da sua oferta. Então, eu acho interessante que, através desse episódio, né, de Jesus, ele nos ensina algo muito, muito relevante, que precisamos aprender. Então, o autor colocou assim: em seu universo, a efetividade não está relacionada ao quantitativo, e sim ao qualitativo. Ofertas expressivas de baixa qualidade moral nada significa quando comparada a ofertas miseráveis. Quantitativamente, mas moralmente imensuráveis. Daí a pergunta inicial desse tópico: não é ser o quanto estamos dispostos a dar, e sim o que estamos dispostos a dar. E aí a gente vai entender que passamos por um processo muito complicado quando essa epidemia ela chegou.
muitos foram assim atacados, mas aí passamos pelo um outro processo aonde que o vírus ele não só atingiu os que estavam fora, mas também os que estavam dentro de suas casas. Mas aí o autor colocou aqui algo que eu quero também compartilhar com os irmãos nesse tópico: autossacrifício. Quando pensamos na epidemia, certamente alguns já se perguntam: será suficiente para preservar as pessoas próximas, higienizar com mais frequência as minhas mãos, usar máscara em todo lugar público, cumprimentar as pessoas de longe, evitar ao máximo sair de casa, como minha dificuldade financeira pode ser útil para frear o vírus? Essa e outras perguntas parte do ponto de vista quantitativo. O quanto fazemos ou não será suficiente. Nesse campo haverá divergência. O engajamento solidário que precisamos não observa as opiniões individuais sobre a efetividade, e sim aquilo que está ao alcance. Desejável seria descobrir a vacina. E é isso que as pessoas precisam entender, que não vai haver um novo normal enquanto não tivermos de certo uma vacina que possa nos imunizar dessa doença que tem devastado toda a humanidade. E com isso a grande preocupação é que muitas coisas que poderiam ter não vão ter neste ano, e provavelmente no início do ano que vem ainda não terá, porque ainda a vacina está em teste e há uma grande incerteza das pessoas em relação a tudo isso. Mas, enquanto isso, vamos nos cuidar, conforme o autor colocou lá em cima. Vamos ter que se preocupar com a higiene, usar sempre esse novo hábito, né, que nós adquirimos nesse tempo, que é lavar as mãos, deixar de fazer aquilo que faríamos quando estamos perto de alguém, mas acaba sendo muito difícil. A gente acaba cumprimentando alguém, porque isso vai além daquilo que pensamos. Mas iremos assim passar por tudo isso. Com certeza iremos sim. E vamos viver um período novo na nossa história. E o tópico número 4, o tópico final, diz: Igreja primitiva, um caso concreto. Os irmãos conhecem a história da igreja primitiva, mas eu quero ressaltar aqui uma das coisas que o autor colocou. Diz assim: estamos descobrindo muito de nós mesmos nesta pandemia. O quanto gostamos de ficar ou sair de casa. O quanto precisamos de contato físico ou o quanto nos faz falta a liberdade.
é muito didático para nós percebermos que a saída desta crise não depende da capacidade individual e de solucionar problema, mas no agir coletivo por um bem comum. Isso é engajamento solidário. Agir com todos pelo bem de todo, dedicando o que for possível. A igreja em Gênesis demonstra essa solidariedade, engajando-se na prevenção do bem-estar e da justiça, logo na sua primeira expressão coletiva. Quando a gente vê lá no texto de Atos capítulo 2, que diz: todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e os repartia com todos segundo a necessidade de cada um. É interessante que quando a gente olha para esse texto de Atos capítulo 2, e quando começa dizendo todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum. E eu quero dizer algo para você, meu amigo, que a palavra do Senhor é poderosa. Ela tão poderosa ao ponto de mudar o quadro da sua vida e fazer com que as tuas preocupações possam ser de fato sanadas definitivamente em relação àquilo que tanto você tem de preocupação. Então o texto diz que todos os que criam estavam unidos, estavam ligados, estavam juntos. Eles tinham tudo em comum. Não era apenas algo em comum, eles tinham tudo em comum. A igreja primitiva, elas viviam uma comunhão de forma diferente, onde as pessoas, nesse engajamento solidário, elas viviam de forma algo que as igrejas hoje precisam viver. Precisamos atuar de uma forma diferente nos dias em que nós estamos vivendo. Precisamos, de fato, agirmos como igreja. Igreja é essa que Cristo chamou para que as pessoas possam viver o melhor de Deus neste tempo. Tempo esse que a crise tem assolado muita gente e precisamos um dos outros. E diz que vendiam suas propriedades e bem e os repartiam com todos, segundo a necessidade de cada um. E perseverando de comum acordo todos os dias no templo e partindo o pão em casa comia com alegria e simpatia de coração. Era um momento muito especial. E é isso que nós precisamos viver. A igreja solidária dava seus primeiros passos de afirmação como uma verdade perpétua que guiaria os homens em direção a Deus. E eu quero só encerrar essa parte com Pensar e Agir. Diz o tópico primeiro: o amor é a força afetiva que justifica e impulsiona qualquer agir solidário. Não está nas ideias e nem nas ideologias, está no coração. O 2: a luta comum a todos nós é pela preservação da vida contra qualquer expressão de morte. Tópico 3: o fazer solidário ocupa-se em
entregar o que estiver ao alcance, mesmo que não pareça ser suficiente, porque quantidade não garante qualidade. 4. A igreja é o centro de fomento da solidária entre os seus e em favor dos que ainda padecem sem salvação. Então, meus amados, eu quero encerrar essa parte da palavra, desse estudo da escola bíblica. Você que precisa entender que o engajamento solidário, você precisa fazer parte. A tua igreja, ela depende de você. Você precisa agir como Deus assim quer que você haja. Então, viva da melhor maneira possível dentro daquilo que Deus tem para você nesse tempo. Eu quero orar para encerrarmos esse período aqui na escola bíblica dominical. Ó Deus, louvado seja o teu nome, Senhor. Engrandecido seja o Senhor nesse tempo. Ó Pai, toma as nossas vidas e faça, Senhor, aquilo que for necessário para todos nós. Perdoa, Senhor, as nossas faltas. E que tenhamos, ó Deus, um engajamento solidário com todos aqueles que precisam de todos nós. Que tenhamos mais amor, mais convívio e mais ainda, ó Deus, do Senhor para oferecer para todos que assim precisarem. Louvado seja o teu santo e precioso nome. Oração que faço, não sendo digno, não sendo merecedor, mas é por amor de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em nome de Jesus, amém. Que Deus assim nos abençoe e tenham todos um dia na presença do Senhor.